Então, aqui, né, só recapitulando, a gente teve a garrafa, né, que foi formado o floco. Esse floco a gente deixou sedimentar, né, que foi aqui para o fundo. Do fundo aqui, né, esse é o resíduo que forma do tratamento. O que clarifica a água, né, é o que a gente chama de sobrenadante, é aquele que nos interessa, que clarificou. Se você desejar de um dia para o outro, porque às vezes você não tem filtro, não tem como elaborar um filtro, de um dia para o outro ele vai estar bem mais claro. Então aí, cuidadosamente, você só vai transferir para um copo, para um recipiente, respeitando aqui que isso não vá para a sua próxima etapa, né? Porque isso é o que a gente não deseja, essa parte aqui do fundo, tá? Então a gente observa aqui o antes e o depois do clarificado, né? A gente observa aqui as diferenças, né? Que uma água totalmente ainda turva, que não teve tratamento, né? Não teve aplicação da moringa, e aqui o depois com a aplicação, agitação, né? Com os movimentos que a Camila aqui e eu fizemos, né? Isso aqui foi para o fundo. Daqui, depois do que foi para o fundo, em torno de umas meia hora, 25 minutos que a gente deixou, a gente passou por um filtro, né? Que é esse filtro que está aqui, que a gente mostrou, demonstramos bem, né? O filtro de areia, uma camada de areia que a gente colocou para demonstrar, e aqui a gente observa após a passagem do filtro, né? A água clarificada. Então, se você tem um filtro, uma meia hora sedimentando e para o fundo, e depois fazendo a passagem para o filtro, é possível trazer essa água clarificada, né? Então, a gente observa, a gente não tem como encher as duas garrafas, mas a gente observa aqui o início do processo de tratamento, sem tratamento com a moringa, né, e com o tratamento, né? Então a gente observa aqui o clarificado. E até o bom desempenho do filtro, né, ter clarificado bastante assim, é resultado da aplicação da moringa. Foi ela quem ajuda também a formar, né, estruturas que ficam mais fáceis de serem retidas pelo grão de areia. É, porque às vezes se eu passo uma água sem tratar pelo filtro de areia, ele não tem a propriedade. Os flocos que se formam, essa limpeza, essa remoção inicial da etapa com a moringa é que possibilita, né, chegar nessa condição de clarificado, né? Então tem aí uma água sem turbidez, né? Muito baixa, a gente pode medir, mas sem. A gente consegue observar o outro lado, né? Tem que colocar minha carinha aqui, ó. A gente vê o outro lado, né? Eu vejo aqui. A gente já tem um volume maior filtrado, né? Que a gente pegou aqui, mas a gente já consegue, ó, observar aqui, ó, o outro lado, né? A gente consegue ver o outro lado. Já tô vendo aqui a câmera, né? Então quem tá aí do outro lado também tá visualizando a gente. Então a gente consegue trazer aí uma resposta, né, do efeito do resultado. E claro, né, como eu informei para vocês no início, cada um vai caracterizar a sua água, vai observar, vai dosar, se colocar muita quantidade, às vezes pode ser que fica meio leitoso, ele não vai ficar, ele vai ficar esbranquiçado, ele não vai trazer esse tom, né, claro, transparente da água, ele vai ficar esbranquiçado, então você vai olhar, você vai falar, tá meio leitoso, então vou colocar menos. Então você vai sempre puxar do menor valor e vai aumentando aos poucos, chegou num valor que a gente chama aí de dosagem ótima, né, chegou no ótimo, tá bom ali. Mas eu vou ficar no para sempre? Não, porque a sua água que você vê no rio, que você vê no seu igarapé, na sua, né, ali na sua fonte de água, ela pode mudar, né? E no dia a dia as pessoas sabem que a água muda. Então, né, você vai colocando um pouco mais, um pouco menos de acordo com as mudanças. E aí isso vai chegar a um equilíbrio, tá? Pensando que vai chegar a um equilíbrio e pensando que a gente, né, a possibilidade que é possível chegar a esse resultado. E daqui depois, né, que você vai falar assim, não, posso tomar essa água? No tratamento de água, a gente nunca vai orientar as pessoas a consumirem uma água sem desinfecção. E na comunidade, os agentes de saúde sempre trabalham, atuam, né, para usar o hipoclorito. Né? Já tem as quantidades em gotas, isso daí já é possível, né? Mas às vezes o efeito do cloro, tem comunidade, tem local, área indígena, que as pessoas não gostam do cloro, a gente não pode desestimular, a gente tem que seguir a orientação do Ministério da Saúde, ainda mais que o cloro tem o que a gente chama de efeito residual. O que é isso? Passa um tempo depois que você fez,
né, a dosagem do hipoclorito na sua água, vai passar mais um tempo e esse efeito para que as bactérias não cresçam, não dê dor de barriga, não dê diarreia, ele é maior, tá? Mas a gente também tem opções que a gente mostra né, durante os cursos, durante as oficinas, que é a desinfecção solar. E as pessoas não sabem muito bem sobre a desinfecção solar. O que acontece? Simples, né? E é muito simples. O que acontece? Às vezes a própria garrafa, ou que se passou do recipiente, né, para uma outra garrafa PET dessas, né, garrafas PET transparentes, a gente já está com a água tratada ali. A desinfecção solar nada mais é do que deixar a água exposta com a radiação solar. Então, muitas áreas do Brasil, norte, nordeste, né, áreas quentes, né, do árido, semiárido, a gente observa uma grande intensidade de radiação solar. Às vezes a gente tem um sol para cada um no dia a dia, né? Então, essa abundância solar, 2 horas de exposição solar ali na garrafa PET, é o suficiente para conseguir inativar, não só pelo calor, porque a radiação solar, a gente tem raios UVB e UVC que destrói o micro-organismo, tá? Então, você vai aquecer e vai expor a radiação solar na garrafa, depois dá um tempinho de 2 horas, se tiver abundância solar, mas hoje não fez muito sol, tá meio nublado, tá meio mormaço, né, que o pessoal fala, então você vai lá e deixa a garrafa por mais tempo, deixa 4 a 6 horas, né, retira, espera esfriar, depois que esfriou, quiser colocar na geladeira, né, quiser fazer o consumo direto, não tem problema nenhum, tá? Que aí a sua água está inativada. Mas aquele que produz o efeito residual, ou seja, vai deixar mais tempo sem ter crescimento bacteriano, é o cloro. É um dos melhores desinfectantes, então o hipoclorito acaba também sendo incentivado, mas a desinfecção solar, vai que acabou seu hipoclorito, vai que você não tem, não chegou ainda para transportar, a desinfecção solar é o que salva, né? Uma tecnologia já que não é nem tecnologia, o sol está aí de graça na natureza, mas foi idealizada e muito bem estudada, né? Implementada em várias regiões, locais mesmo onde tem dificuldades, né, no abastecimento de água, e para a desinfecção é grande, muito potente a aplicação da desinfecção solar. Certo, Cá? Acho que é isso, tá? E a gente, né, espera que vocês consigam aproveitar bastante essas dicas, né? Criar também, contribuir, né? Se fizerem algo diferente, depois nos passe, né, Adriana, pra gente ir aprendendo com vocês também, né? Sim, fotos, imagens, vídeos. É sempre um material bastante rico, né? Para a gente poder engrandecer, ver que pessoas estão utilizando. É muito gratificante que as pessoas utilizem, testem, se permitam, né? E trazer melhor qualidade de saúde, qualidade de vida para a sua família, né? Uma vez que uma água, sempre que a gente pode avaliar, a gente vai avaliar para ver se ela tem potabilidade, mas eu sempre falo, né, entre tomar uma água assim e uma água que já tem clarificação, né, então esteticamente você já não vai rejeitar, vai ser muito mais bem-vindo, vai ser mais agradável e tende aí a trazer benefícios para a saúde, evitar doenças, né, passar por uma desinfecção, uma água usando hipoclorito, né, uma água já clarificada, já vai evitar vários incômodos, né, no processo de desinfecção com hipoclorito. Então, a gente passa aí, né, essa possibilidade de tratamento para que seja acolhida da melhor forma possível, né, e consiga agregar no dia a dia aí das comunidades e da população. Então, é um agradecimento aí para todos e ficamos também à disposição. Obrigada. Obrigada. Já.